Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo a primeira indicação de 2026, tá? Esse livrinho aqui, ó, Sono Eterno das Margaridas. Livro da editora Darkside. Vou deixar depois, tá? Fixado aqui nos comentários o unbox desse livro, tá? Eu li ele agora, final de 2025. Levei em torno de vamos dizer, uma semana, 5 dias para ler. Eu coloco tudo no Spub, depois se alguém tiver interesse, quiser olhar lá o meu perfil, só que às vezes eu acabo esquecendo de registrar as leituras, então lá tá como se eu tivesse lido em 2 dias. Eu acredito que eu li em, no máximo, 5 dias. É um livro que, no começo, ele pode ser um pouco maçante, tá? E já vou avisar, a partir de agora, com spoilers, tá? É um livro que eu gostei, eu sempre dou 5 estrelas para todos os livros que eu leio, tá? Porque se eu cheguei até o final é porque o livro foi bom e me pegou em algum momento, tá? Porque se o livro ele é ruim, eu acabo nem lendo, eu abandono, tá? Apesar que eu procuro não abandonar um livro, né? Mas no meio da leitura, na verdade foi por causa desse livro, inclusive, né, que eu abri o canal, porque eu fui buscar spoiler dele e não encontrei nada. Eu queria saber quem era o assassino. Teve outro livro da Darkside, depois eu vou fazer também um vídeo dele. Foi um livro que me pegou bastante, que é Como Eu Matei Minha Querida Família, tá? Vou deixar aqui uma fotinho dele por aqui. E eu fiquei chocada com o final. Então eu vou fazer um vídeo mais para frente sobre ele também. Mas, voltando aqui para esse livro, eu fui atrás de spoiler e não encontrei. Então eu tive que ir até o final para descobrir quem que era o vilão da história, né? Quem era o assassino. Eu gosto muito, 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 muito de true crime. Gosto muito de livros de suspense. Leio hot, leio romance, eu tenho um pouco de tudo. Se vocês conseguem ver um pouco aqui da minha biblioteca, tem até ali a coleção da Julia Kim ali, e a última coleção que eu li é lá em cima ali, lá, que é a coleção Morrendo de Amor. Mas esse livro eu já tinha ouvido falar dele. Basicamente, a nossa personagem principal, que agora eu não me recordo o nome, Tessa, né? A Tessa, ela acorda no hospital e ela não sabe o que aconteceu com ela. Eu não vou me recordar dos pormenores da história, tá? Eu vou dar um panorama geral para vocês, até porque acho que esse não é o intuito, né? Depois vocês também vão ler e vão, vão saber os detalhes. Mas, meio por cima aqui, tá? Eu não lembro agora se ela acordou no hospital, não lembrava de nada, mas acredito que tenha sido isso. Ela acorda no hospital, até não tem essa parte exatamente de como ela, por motivo de ela ter acordado no hospital. O que que acontece? Ela tá com umas fraturas, ela tá bem machucada, e ela é encontrada numa vala, né, a céu aberto, no meio de um campo de margaridas, com outros corpos de outras meninas, alguns já em decomposição, né, que só tinha o esqueleto real, assim, só tinha o esqueleto, e tinha outra menina que estava morta fazia, acho que, agora eu não lembro se é uma semana, alguns dias antes, então ela estava em fase de decomposição, e ela estava viva, ela tinha sobrevivido. Encontraram ela lá, e ela não lembra do que aconteceu, e ela começa a frequentar alguns psicólogos, alguns psiquiatras para tentar ajudar ela a descobrir o que aconteceu, para ver se ela lembra o que aconteceu, na verdade, né?
e ela não lembra. E no final, ela passou por vários psicólogos, psiquiatras, e nenhum dava certo, até porque ela não queria de jeito nenhum passar pela hipnose. Tá? Ela não queria passar pela hipnose, né? Ela não queria que ninguém mexesse no cérebro dela, vamos dizer assim, né? Então ela encontrou um psicólogo, psiquiatra, né? Psicólogo, psiquiatra, enfim, que aceitou conversar com ela sem, né, insistir nessa situação. E o livro, ele se passa no passado, em 95, em 1995, né, que é quando o crime em si aconteceu, e, se eu não me engano, 17 ou 18 anos depois, tá? Então ele tem passagens de presente e futuro misturadas, sempre intercaladas, tá? E ela, no presente, ela tem uma filha que ela teve com um cara que era do exército lá, um sargento, alguma coisa assim, mas ela já era separada, ela morava sozinha com a filha dela, mas ela tinha muito medo que a pessoa que atacou ela viesse atrás dela, porque agora vem um spoiler maior. Uma pessoa foi condenada e estava respondendo, estava presa já fazia 17 anos, porque logo depois do acontecido foi muito rápido a questão de julgamento, coisa de um ano, se salvo engano. Como eu disse, eu não vou me ater a detalhes. E ele estava preso no corredor da morte, não é? E ela tinha, vamos dizer assim, uma certa suspeita, mas acho que ela não queria aceitar, não queria acreditar que a pessoa que estava presa não era a pessoa que tinha atacado ela efetivamente. E no final ela estava certa. Então, nos Estados Unidos, né, porque é onde a história se passa, tem aqueles ativistas, né, que lutam pelos direitos das pessoas que estão no corredor da morte. Como acredito que vocês saibam, já devam ter ouvido falar, os Estados Unidos já condenou e já executou muitas pessoas que eram inocentes. Então, existe ali um grande apelo, né, quanto a isso, principalmente em casos que não têm tantas evidências, né? E no decorrer do livro, a gente acaba descobrindo, né, que durante esses 17 anos, alguém vinha plantando margaridas embaixo da janela da casa dela. Teve episódios que foi embaixo da janela, teve episódios que foi na casa dos avós, que na época ela frequentava, que os avós estavam vivos ainda. E ela tinha muito medo que essa pessoa viesse atrás dela, então ela tinha uma arma, ela era meio paranoica mesmo, todo mundo conhecia ela na cidade, porque ela era conhecida como Margarida, né, uma das Margaridas, mas a única que teria sobrevivido efetivamente, né? Mas ao mesmo tempo que ela tem muito medo, ela ainda se sente um pouco receosa em admitir que a pessoa que está presa não é culpada. Nesses capítulos de presente e passado, você vai descobrindo que na época que ela foi atacada, ela, ela ficou um tempo sem enxergar, ela ficou cega. O trauma foi tão grande que ela ficou cega por algum tempo. E mesmo depois, quando ela voltou a enxergar, ela ainda ficou por algum tempo mentindo, né? Mentindo talvez não seja a palavra, seria muito forte, mas omitindo para a família e para o terapeuta e para todo mundo que ela tinha voltado a enxergar, exceto para a melhor amiga dela, né? E até eu tenho que pegar o nome da melhor amiga dela aqui. Me dê um segundo, por favor. Voltei. Então, a melhor amiga dela, a Lídia, é uma parte muito importante da história, principalmente na parte que se passa em 95, tá?
E ela, como quando ela iniciou a terapia dela, né, com esse psicólogo, ela estava sem enxergar. E ela pediu para amiga dela para que ela descobrisse quem era o terapeuta dela, como é que ele era, né, a aparência, o jeito dele, o que ela pudesse descobrir, porque essa amiga dela amava histórias de true crime. Ela adorava, era viciada, né, nessas histórias. E o que ela fez? Elas descobriram que ele dava aula numa universidade ali da cidade e ela foi numa aula dele, né, para saber para ver quem ele era, como ele era, para contar, né, chegar e contar para Tessa, né, olha, ele é assim, assado e tal. E beleza, passou, ela foi, contou para a Tessa voltou a enxergar e vida que seguiu. Porém, é, você percebe no meio da leitura que existe uma ruptura muito grande dessa amizade, porque a Lígia, ela aparece no passado, mas ela não aparece no presente. E eu acredito que foi mais ou menos no meio da história que eu queria saber quem era o assassino e o que tinha acontecido, e eu não achei nada. Então, vamos lá para o final, para a gente voltar e entender o que aconteceu, tá? No final, ali nos últimos capítulos, é, antes de falar do final, perto do final também, a Tessa ela vai visitar a pessoa que está presa, que foi presa que estava preso, né, que era inocente, ficou preso lá por 17 anos. Ela foi lá visitar ele e conversar com ele. Foi uma conversa super rápida, mas ele disse que não culpava ela. Ela pediu desculpa, na verdade, né, por ele estar preso por causa dela, mas ele disse que ela não tinha culpa, que não precisava perdoar ela, que ele não tinha mágoa nem nada, até porque não era culpa dela, efetivamente, ele estar preso. Ela não se lembrava de absolutamente nada e simplesmente apareceu provas que, entre aspas, colocavam ele na cena do crime. Mas ele não estava nem perto da cena do crime, né? Mais um erro judicial dos Estados Unidos. Grave, né? A pessoa ali perdeu 17 anos da vida dela. Mas, voltando. No final do livro, a Lídia volta. Ela aparece no final do livro. E a Tessa fica de queixo caído. Então, como você surgiu aqui? Da onde você surgiu? O que aconteceu? Por que você foi embora no meio da noite? Não me deu tchau, não falou nada. Porque foi isso que aconteceu. Ela simplesmente desapareceu sem falar com a Tessa. Porque o que acontece? Agora eu vou contar o que aconteceu efetivamente no dia do julgamento. A Lídia ela foi chamada para depor como melhor amiga da Tessa. E ela levou os diários da Tessa. Obviamente que lá não tinha nada demais, mas a Tessa se sentiu traída, porque a privacidade dela foi invadida. E todo mundo ficou sabendo o que estava escrito nos diários dela. Então elas brigaram super feio e ficaram várias semanas sem se falar. E nesse meio tempo aconteceu que a Lídia simplesmente foi embora da cidade. A família juntou tudo, foi embora e nunca mais voltou. Mas o porquê que a Lídia foi embora? Vou te contar agora. Que esse é o ponto central do livro, eu acredito. Mais do que a própria Tessa. Você lembra que eu contei que ela tinha ido lá ver uma aula desse psiquiatra para contar para Tessa como ele era, o jeito dele, como ele era fisicamente, enfim. Ela foi, só que ela não foi uma vez só. Ela foi várias vezes. E como ela tinha um amadurecimento, talvez não sei se físico, mas o que o livro conta é que é como se a Lígia
ela conseguisse se passar por uma universitária. Então ela foi lá, né? E ela começou a fazer perguntas no meio da aula, como se fosse uma aluna ali, né, da universidade, se aproximou dele, e ele foi seduzindo ela, e ela contou que era a melhor amiga da Tessa, ele sabia, né, de tudo isso, e eles se envolveram. Eles se envolveram, ela saiu com ele várias e várias vezes, tá? Foi até os finalmente algumas vezes. E depois do julgamento, na verdade, um pouco antes do julgamento, ele chegou e falou para Tessa que ele não poderia mais ser o psiquiatra dela, né? Depois do julgamento, porque depois ele tinha uma viagem marcada para a China ou Japão, não lembro qual dos dois países, mas não importa, que ele ia embora, porque ele tinha algum compromisso lá, alguma coisa, um curso, não recordo agora, e que ele não poderia mais acompanhar ela, mas que deixaria ela aos cuidados de outro profissional, e enfim. E a Lídia também sabia disso. E depois do julgamento, ela estava na casa dele lá, fazendo aquilo lá, que eu prefiro não falar aqui, mas todo mundo sabe. E quando ele terminou lá os trabalhos, né, ele levantou da cama, deixou ela lá e foi tomar banho. E ela, muito jovem, entediada, adolescente, foi fazer o quê? Fuçar nas coisas dele. Foi lá, começou a mexer nas coisas dele, e embaixo da pia tinha uma plantação, entre aspas, né? Embaixo da pia não vai ter uma plantação gigante, mas tinha algumas margaridas que estavam, acredito eu, que deu a entender que elas estariam plantadas num recipiente, né? Sei lá, escondidas ali embaixo da pia. E ela ficou desconfiada, né? Ela ficou desconfiada disso. E quando ele deixou ela em casa, eu não lembro agora se ele deixou ela em casa, como é que foi. Mas ela ficou tão desconfiada que ela seguiu ele. E naquela noite, ela viu ele plantando essas margaridas embaixo da janela da Tessa. Aí o alerta vermelho acendeu. Já deveria ter acendido, porque era um cara de 30, 40 anos, que dizia que tinha perdido uma filha, que não tinha esposa, ou seja, ele não tinha ninguém, não tinha nenhum vínculo, com uma menina que não tinha nem 18 anos, né? Acredito que ela tinha em torno de 16, 17 anos. A Lídia, né? E ela ficou pensando nisso, por que ele tinha feito isso, né? E eles tinham marcado uma viagenzinha, entre aspas, para se despedir antes dele viajar. Então ele alugou um carro e levou ela para uma cabana, ou uma cabana no meio do mato, que tem bastante nos, nos filmes americanos, não tem vários, aquelas cabanas que tem um lago e um monte de coisa. Então ele levou ela para lá e eles falaram, ela falou assim, antes da gente entrar, vamos dar uma volta de barco, tinha um barco lá nesse lago. E eles, beleza, vamos andar de barco. Ela pegou um livro dela lá e ela começou a ler enquanto ele remava e tal. E num certo momento ele parou o barco no meio do rio lá, do lago, e ela começou a conversar com ele, a indagar ele, e ela perguntou se a filha dele, né, que ele dizia que tinha perdido, existia. E ele disse que não, que essa filha nunca existiu. E ele chamava a filha de Rebeca. E o mais engraçado de tudo isso é que aí ele conta que a mãe dele gostava de ler o livro Rebeca. Inclusive eu tenho ele aqui, eu comprei ele para ler.
Esse livro baseou o filme. Eu não sei se o nome do filme é Rebeca também. Vou deixar aqui uma foto do filme. Eu sei que eu assisti o filme, eu gostei bastante. Eu pretendo ler esse livro e depois trazer aí um vídeo sobre o filme com o livro, tá? E ele falou que a mãe dele gostava muito desse livro, enfim, e daí ele contou nos pormenores lá que ele tinha matado a mãe dele. E aí ela pergunta assim: foi você que fez aquilo com a Tessa? E ele fala para ela assim: eu achei que você fosse mais esperta. E ele pegou uma corda e ele estava se preparando para o quê? Matar ela, enforcar ela com a corda. Enforcar não, estrangular com a corda, não sei se seria a palavra estrangular, asfixiar, enfim. Matar ela, né? Porque ela seria uma ponta solta porque ela sabia do segredo dele, né? E era a única coisa que prendia ele. E ela olhou para ele e falou que estava grávida. E nesse meio tempo de ela falar que ela estava grávida, ele congelou. E no que ele congelou, ela pegou a arma do pai dela, que ela tinha roubado do pai dela, né? O pai dela tinha armas, enfim. Se eu não me engano, ele até era alguma coisa do exército também. Então ele tinha essa arma guardada, então ela pegou essa arma, levou escondida, e quando ela falou que estava grávida e ele estava indo para cima dela para matar ela, ela simplesmente deu um tiro na cabeça dele e ele caiu no lago. Obviamente que esse tiro acabou deixando ela toda ensanguentada e ela deixou ele lá no meio do lago lá. Ele foi afundando, 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 afundando. E ela pegou o carro que ele tinha alugado, parou num posto, num motel, né? Um hotel de beira de estrada. E ela ligou pro pai dela, e o pai dela chegou lá, viu ela toda ensanguentada, começou a questionar o que tinha acontecido, e ela começou a chorar muito, 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 muito. Não queria contar o que tinha acontecido, mas o pai dela insistiu, insistiu até que ela contou que ela achava que ele era o assassino das margaridas, que ela estava grávida, que ela tinha atirado nele, que ele estava no meio, que ele tinha caído no lago e que ele estava morto. E o pai dela meio que entrou em desespero e simplesmente eles arrumaram as malas e foram embora da cidade e nunca mais voltaram. E depois que ela foi embora, né, ela teve a criança, né, os pais dela criaram essa criança, se eu não me engano, até um certo período, depois deram para adoção. E ela, nesses 18 anos que ela ficou afastada da Tessa, né, e depois também que ela efetivamente fez 18 anos, ela começou a ir atrás da história desse psicólogo, que agora não recordo o nome dele, mas acredito também que não vem ao caso, né? Como eu disse, não vou meter os detalhes. E ela descobriu que por onde ele passou, todas as cidades que ele passou, tinham várias e várias e várias vítimas. Inclusive, dentro dessa cova, né, dessa vala aberta que a Tessa tinha sido achada, tinha uma das margaridas, né, uma das vítimas que estava morta, que, se eu não me engano, já tinha só tinha os esqueletos dela, foi descoberto que ela estava grávida. Provavelmente ele era o pai, né? Depois que a Tessa veio a público e contou tudo isso, né, entregou toda a pesquisa dela para a polícia, eles tentaram fazer uma drenagem no rio para encontrar o corpo dele, mas nada foi encontrado. E basicamente essa é a história, né? A Tessa passou 17 anos com medo de uma pessoa que já estava morta. Uma pessoa passou 17 anos presa sabendo que era inocente. E é uma história
é uma história muito interessante. Eu não costumo ler mais de uma vez o mesmo livro. É um livro bom, não é ótimo, não é excelente, mas é muito bom. Recomendo, recomendo sim o livro. Das minhas pesquisas, né, quando eu tentei pesquisar spoilers e etc., não achei nada na internet, mas eu vi algumas resenhas no Scooby e várias pessoas não gostaram do livro. E realmente ele ficou com pontas soltas, pelo menos duas pontas soltas, tá? Que eu vou contar agora. Primeiro, a gente sabe que a primeira plantação de margarida que foi encontrada pela Tessa embaixo da janela do quarto dela, realmente foi o assassino que plantou. Mas não se sabe quem plantou as outras margaridas no decorrer desses 18 anos, porque todo ano, fora de época, essas margaridas eram plantadas sempre próximo da onde ela morava, geralmente embaixo de janela ou em algum lugar que ela pudesse ver as margaridas. Então, o livro ele não conta quem plantava, a gente sabe só quem plantou na primeira vez, mas não sabe quem plantou nos outros anos. E dois, a gente não sabe, não é contado no livro, pelo menos eu não achei, eu não, se tá ali entre linhas, vamos dizer assim, eu não encontrei. Mas o livro, ele não conta como a Tessa chegou até aquela cova com as meninas. Não conta o porquê ele não matou ela, não conta o porquê ela ficou viva, o que ela estava fazendo lá, se ela estava passando e viu alguma coisa e ele tentou matar ela e porque ele deu uma batida na cabeça assim dela, né? E jogou ela lá e achou que ela estava morta, que ela tinha um problema no coração, que os batimentos cardíacos dela eram muito espaçados e fracos. Então, se você pegasse no pulso dela, você praticamente não sentia ali os batimentos. Então, talvez ele tenha presumido que ela estava morta. Mas não tem essa informação no livro do porquê porque ele pegou ela viu alguma coisa, ela não viu, que levou ela até aquela cova. Não tem. Então, são duas coisas que o livro não esclarece, são duas coisas que eu li muita crítica no Scooby por causa disso, né? Por ter ficado pontas soltas, pela escritora ela não ter esclarecido essas duas situações, porque o primeiro de não saber quem plantou as outras margaridas, até tudo bem, porque pode ter sido lunáticos e fanáticos que plantaram só para incomodar ela. Mas o fato de tu não saber o porquê ela foi para lá realmente incomoda um pouco. Mas eu acho que num contexto geral ele não atrapalha a história. Mas entendo quem não gostou da história por esse motivo. No começo eu achei um pouco maçante, demorou um pouquinho para eu engrenar na história, principalmente depois que eu li esses spoilers dessas pontas soltas, muitas pessoas falando mal do livro, né? Mas enfim, tá aqui a minha recomendação. Eu gostei, vale a pena, é uma leitura leve, tem um pouquinho de suspense, sim, é uma leitura interessante, fala, né, do true crime, poderia ter, naquela época poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Eu vejo muito documentário e assisto muito canal de true crime e poderia ter acontecido isso com qualquer uma. Isso aqui pode ter sido sim baseado em fatos reais. Tem grandes chances, na verdade, dele ter sido baseado em fatos reais, porque realmente pode ter acontecido, não talvez igual, mas muito semelhante. Então é isso. Vou deixar aqui nos comentários fixados
um box, né, do livro, mostrando os detalhes dele. Ele é um livro muito bonito, ele é uma edição muito bonita. Eu adoro os livros da Dark Side, eu tenho vários livros da Dark Side, tá? Vários, vários, vários. Eu gosto muito da editora porque ela sempre traz livros lindos e impecáveis que dá muita vontade de ler, de tão lindo que eles são, tá? Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!